E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Será que chove? Será que para de chover? Será que sai sol? Será que chove mais? Será que dá pra chegar até o final da corrida? Umas quantas vezes no decorrer da história da Fórmula 1 nós presenciamos corridas assim, caóticas, com problemas extravagantes, alguns até inexplicáveis. Uma que ficou marcada pra mim na história foi o Grande Prêmio do Canadá de 1989. Então, essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio do Canadá de 89 era a sexta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 18 de junho de 1989, no circuito Gilles Villeneuve, em Montreal. Era início de temporada ainda, e um início conturbado, entre os dois postulantes ao título mundial, o brasileiro Ayrton Senna e o francês Alain Prost, os dois companheiros de equipe na McLaren, a dupla que dominou o Campeonato Mundial do ano anterior, 1988. Nesse momento, o Alain Prost era líder do Campeonato Mundial, com 29 pontos conquistados. O Senna era o segundo com 27. Era certo que os dois brigariam pelo título mundial mais uma vez. Eram os dois melhores pilotos ali daquele momento, com os dois melhores carros na mão. Por mais que a McLaren Honda não dominasse tanto quanto tinha dominado 1988, ainda era disparado o melhor carro do grid. Mas começou uma treta muito grande entre o Senna e o Prost desde o Grande Prêmio de San Marino, quando houve a tal quebra de acordo entre os dois, que eu já trouxe episódio aqui no canal falando sobre. Quem não conferiu ainda, confere lá. A partir do Grande Prêmio de San Marino, a amizade entre os dois tinha acabado e o clima definitivamente tinha esquentado. E aí na quinta-feira, ali na semana de Grande Prêmio, a McLaren se reúne para dar uma entrevista coletiva. Ron Dennis, o chefe da equipe, Ayrton Senna e Alain Prost, todos juntos. Só que quando todo mundo esperava uma explicação e um desfecho para essa história, para apaziguar as coisas e o clima voltar a ficar bom dentro da equipe, nada disso aconteceu. O Ron Dennis jogou toda a culpa do que vinha acontecendo na imprensa, que vinha rotulando o Ron Dennis de ser parcial dentro da equipe. O Senna nada falou, nem abriu a boca. E o Prost falou que estava com o caminho aberto dentro da Fórmula 1 e não sabia qual seria o seu destino para 1990, definindo ali de vez o seu descontentamento com a equipe e abrindo caminho para sair da McLaren. E aí já começava a rolar os possíveis destinos do Prost saindo da McLaren. Dentre os principais destinos estavam Ferrari e Williams. Falando em Ferrari, quem garantia já ali um lugar para 1990 era o inglês Nigel Mansell, que já integrava a equipe italiana e renovava o contrato para 1990. Por mais que a Ferrari vinha sofrendo bastante com problemas técnicos ali no início de 1989. Muitos problemas no câmbio semiautomático que a Ferrari tinha implementado ali no ano. Era um sistema que ainda estava em fase de desenvolvimento, de otimização. A Ferrari tinha sido a pioneira nesse sistema, só que o Mansell acreditava muito no sucesso desse dispositivo e também no crescimento da equipe com a implementação dessas evoluções. Então decide por renovar com a Ferrari para 1990. Só que o Mansell acabou virando assunto principal em certo momento ali do final de semana em Montreal por outra coisa. Em uma das entrevistas que o Mansell dá já ali em Montreal, o Mansell fala que dentro da McLaren a Honda poderia sim estar beneficiando o Senna em relação ao Prost, como havia acontecido na Williams, onde a Honda beneficiava o Piquet em relação a ele, ao Mansell. Inclusive o Mansell dá como exemplo o Grande Prêmio de Portugal de 87, quando o motor da Williams do Mansell para ali em Estoril, quando ele liderava a corrida e era o favorito a levar a vitória, e depois com o carro já recolhido aos boxes, o pessoal da Honda simplesmente religa o motor sem fazer nada, sem precisar de algum reparo. Ou seja, nas palavras do Mansell, ele dá a entender que aquele motor estava programado para se desligar no decorrer da prova, para que ele não vencesse a corrida. Com essa declaração do Mansell, os torcedores do Prost, que já estavam fervorosos com a possibilidade da Honda e o Ron Dennis estar beneficiando o Senna em relação ao Prost, ficam malucos. E a partir dali, se o clima tava quente no paddock, pega fogo de vez. Principalmente dentro da McLaren. Quem não tava numa boa ali naquele final de semana era a Lotus. A equipe do brasileiro Nelson Piquet, que naquele ano contava com os fracos motores Judd, não tinha marcado nenhum ponto no campeonato, ali nas 5 primeiras etapas. O Piquet já vinha ficando até meio ausente dentro da equipe. Já tava meio que largando de mão. Era nítido que o brasileiro não queria mais continuar ali. E pior, quem não queria mais continuar ali também era a Camel, que já vinha correndo atrás de uma equipe de topo para ser patrocinador master, já que a Lotus tinha deixado definitivamente de ser uma equipe do pelotão da frente. E a favorita da Camel para se colocar como patrocinador master era
a Williams. Já dentro das pistas, no treino classificatório, Alan Prost em primeiro, fazendo a primeira pole position dele do ano. Até então só tinha dado pole do Senna, que dessa vez teve que se contentar com a segunda posição. O italiano Riccardo Patrese da Williams ficou em terceiro, com o austríaco Gerhard Berger da Ferrari em quarto. O Mansell com a outra Ferrari em quinto e o belga Thierry Boutsen da Williams em sexto. O brasileiro Maurício Gugelmin ficou com a 17ª posição com a March. O Piquet só em 19º com a Lotus. Olha que horror que tava esse carro. E o Roberto Pupo Moreno com a Coloni fechando o grid na 26ª posição. No domingo, chuva na ilha de Notre Dame. Asfalto molhado no warm-up, muitas escorregadas por parte de vários pilotos. E por mais que a chuva tivesse cessado na parte da tarde, o asfalto continuava bem molhado. E a galera precisou alinhar no grid de largada com pneu de chuva. Preparando-se para a largada, na volta de apresentação, o Berger tem problemas. E aí o procedimento de largada é adiado. Seria dada mais uma volta de apresentação e a formação do grid seria refeita. Sendo assim, alguns carros que tinham dado a primeira volta de apresentação e perceberam que a pista já estava de certa forma seca, resolveram entrar nos boxes e colocar pneu slick. Dentre eles, o inglês Nigel Mansell com a Ferrari e o italiano Alessandro Nannini com a Benetton. Esses largariam dos boxes. Todo mundo sabe que quem larga dos boxes só pode sair dos boxes depois que os carros do grid passarem pela saída dos boxes. Então presta atenção, porque é dessa forma que nós temos a largada para 69 voltas do Grande Prêmio do Canadá de 1989. E é aí que começa a confusão. Antes das luzes da largada na pista serem acionadas, a luz na saída dos boxes liberou os pilotos ali para sair, os que estavam no pit lane. Na realidade, a luz não tinha liberado. A luz laranja tinha sido acionada para que os pilotos saíssem com cuidado dos boxes, pois a pista estava escorregadia. Mas Nigel Mansell e Alessandro Nannini entenderam que já era para sair e foram para a pista bem antes dos carros lá do grid de largada largarem. Lá no grid, com a luz verde, o Prost larga bem. Se mantém a ponta à frente do Senna ali nas primeiras curvas. O que o Prost não sabia é que bem na frente dele já estavam Nigel Mansell e Alessandro Nannini. E aí, conforme o Prost ia chegando nesses dois aí que tinham largado antes, Mansell e Nannini tomam bandeira preta da direção de prova e são desclassificados. Aí nas posições oficiais, por mais que na pista não fosse assim, nós tínhamos Prost em primeiro, com Senna em segundo, Patrese em terceiro, Berger em quarto, Boutsen em quinto e Andrea de Césares com a Dallara na sexta posição. Na volta 2, o Nannini recolhe o carro aos boxes e abandona. Segue as ordens da direção de prova. Estava desclassificado. Só que o Mansell segue na pista, mesmo desclassificado, mesmo tendo tomado bandeira preta. Quem acompanha o canal aqui sabe que não é a primeira vez que eu trago aqui o Mansell tendo este tipo de atitude. Enquanto isso, o Prost, que era líder, reduz o ritmo e vai para os boxes. O Prost achava que tinha furado um pneu, só que na realidade não tinha, era só a pista molhada e irregular mesmo. E aí o Senna vira o líder da corrida, à frente do Patrese. E o Senna tem que passar o Mansell, que ainda não tinha recolhido o carro. Se mantinha na pista mesmo estando desclassificado. Na volta 4 de corrida, o Senna vai aos boxes e troca de pneus, vai para pneu slick. Nesse momento o Prost toma um baita susto quando quebra a suspensão da McLaren. Consegue controlar o carro, mas vai pra grama. E era fim de prova pro francês ali mesmo. O líder do campeonato mundial estava fora. Na volta 5 de corrida, os outros 3 brasileiros vão pros boxes pra botar pneu slick. Piquet, Gugelmin e Moreno entram juntos na mesma volta. Só que por mais que não tivesse tão molhado o asfalto, ele ainda estava muito liso. Os pneus slick não aqueciam o suficiente para ter aderência e estava bem complicado para se manter na pista. Na volta 7 de corrida, o Berger, que vinha tentando tomar a liderança do Patrese, para com o câmbio da Ferrari quebrado. Seguia tendo problemas o câmbio semiautomático da escuderia italiana. Fim de prova para o austríaco. E aí, o Patrese era líder com o Boutsen em segundo e o Senna em terceiro. Na volta 11, o Boutsen para colocar slick. O céu fica bem claro em Montreal e dava a impressão de que não choveria mais. Pelo menos por um bom tempo. O Senna já começa a se aproximar do Patrese, que seguia com pneu de chuva lá na ponta da corrida. E o Gugelmin abandona a prova nesse momento com um curto-circuito no carro da March. Umidade com eletrônica não combinam. Fim de prova para o brasileiro. Na volta 15 de corrida, o Senna estava pouco mais de um segundo do Patrese. Era questão de tempo para superar o italiano. Só que o céu repentinamente escurece e volta a chover. Aí o Senna começa a ficar para trás. O Patrese, que tinha se mantido com pneus de chuva, conseguia andar melhor. Na volta 15, a chuva aperta de vez. Cai um caldo sobre o circuito Gilles Villeneuve. O Senna se vê louco para conseguir manter o carro na pista, enquanto o Patrese ia abrindo distância. E nesse momento da corrida, o Nelson Piquet já era nono colocado. Tinha largado em 19º Piquet. Olha a evolução do brasileiro. Na volta 21, o Senna tem que parar e ir para pneus de chuva. Não tinha jeito.
e o Moreno perde a roda dianteira esquerda do seu Coloni. Interessante é que o Moreno consegue levar o carro até os boxes só com 3 rodas. Para nos boxes, coloca 4 pneus em cima do carro e retorna para a pista. Agora sim, com todos os sapatos. Na volta 23, o Piquet também para colocar pneu de chuva. Na volta 25, o Riccardo Patrese era líder à frente do inglês Derek Warwick da Arrows e do italiano Nicola Larini da Osella. Olha só, o Senna era o 4º colocado. E chove demais. Muita chuva. A pista vira um rio. O spray era gigante. Era muito difícil de ter visibilidade naquelas condições. E aí o Senna e o Boutsen, que eram 2 pilotos bons de chuva, passam a ser os mais rápidos da pista. Passando da volta 30, o Patrese liderava com folga. Só que ele começava a perder bastante rendimento porque ele estava ainda utilizando os pneus da largada. E pneus que tinham corrido por boa parte da prova em pista seca. Pneu de chuva em pista seca se deteriora pra caramba. Então os pneus do Patrese estavam no fim e o ritmo dele começa a ficar muito ruim. O Senna, nesse momento, era em média 3 segundos mais rápido que o Patrese por volta. Na volta 33, o Boutsen dá uma bela rodada na pista. Não sei como, mas ele consegue não bater em nada. Só rodou, parou, deixou o susto passar e retornou pra corrida. E o Larini também abandona a prova com um curto-circuito no carro, assim como tinha acontecido com o Gugelmin. Era muita água na pista e em vários carros a água estava entrando nos componentes eletrônicos. Na volta 35, o Patrese para trocar pneus. Não tinha mais condições de seguir com aquele jogo de pneus na pista. E aí o líder da prova era Derek Warwick com a Arrows. Olha só, era a primeira vez que o Warwick liderava uma corrida na carreira. E o Senna estava uns 10 segundos atrás do Warwick. O Piquet nesse momento era 7º colocado. Em 2 voltas, o Senna tira 8 segundos a diferença que o Warwick tinha para ele. E já começa a ameaçar a liderança do britânico. Na volta 37 de corrida, o Jonathan Palmer bate com a sua Tyrrell, fica com o carro parado na beira da pista, e ao sair do carro, no meio daquele spray, daquela chuva, por muito pouco o Jonathan Palmer não é atropelado pelo Piquet. Foi um baita susto e uma sorte enorme do Palmer e do próprio Piquet de não ter acontecido uma tragédia ali naquele momento, no meio de toda aquela água que caía em Montreal. Na volta 39, o Senna passa pelo Warwick na pista e assume a liderança da corrida mais uma vez. Só que o Senna quase perde a liderança quando escapa da pista logo pra frente, logo após ter passado o Warwick. Por sorte do Senna, o Warwick estava bem lento após ter sido passado pelo Senna e já ia ficando pra trás. E a chuva ia aumentando. As condições só pioravam. Na volta 40, o Senna era primeiro, 7 segundos à frente do Warwick. Patrese em terceiro com o Boutsen em quarto. De Césares em quinto, o René Arnoux com a Ligier em sexto e o Nelson Piquet com a Lotus na 7ª posição. Na volta seguinte, o Warwick abandona com problemas no motor da Arrows. E na volta 43, para de chover, simplesmente cessa a chuva. Aí o Senna era líder com 26 segundos de vantagem pro Patrese. E o Piquet roda no hairpin do circuito Gilles Villeneuve, bem quando o Senna ia colocando uma volta nele. Por pouco os dois não colidem na pista, o que ia dar muito pano pra manga. Mas nada de problemas mais sérios pro Piquet, que consegue voltar pra corrida. E o Patrese começa a ter problemas na Williams. Sendo assim, o Thierry Boutsen começa a chegar no seu companheiro de equipe. Na volta 50, o Senna era primeiro, com o Patrese em segundo, o Boutsen em terceiro, o De Césares em quarto e o Nelson Piquet em quinto. O Moreno era o 9º colocado e estava 5 voltas atrás do líder. Andava bem esse carro da Coloni. E eram apenas esses 9 carros que seguiam na corrida. Todos os demais, dos 26 que tinham largado, já tinham abandonado. Na volta 51, o De Césares roda, para ali na beira da pista, dá pinta de que vai abandonar, mas retorna. Resistente o italiano. O Senna reduz muito o ritmo e aí o Patrese começa a descontar a diferença que o brasileiro tinha na ponta. Mas quem estava mais rápido era o Boutsen, que ia colando no Patrese. Na volta 58, volta a chover e as coisas se complicam novamente. Passando da volta 60, o Boutsen cola no Patrese. Mas tá difícil de passar por conta da turbulência que o ar pesado, o ar úmido criava e de todo aquele spray que erguia na pista. Só que na volta 61, o Boutsen dá o bote. Passa pelo Patrese e aí, quando parecia consolidado, na segunda posição, perde o controle do carro e quase tira o italiano da corrida, quase dá uma balroada no companheiro de equipe. E aí o Patrese retoma a segunda posição do Boutsen, por pouco tempo, porque logo à frente o Patrese dá uma escapada na pista e aí o Boutsen sim fica na segunda posição. Na volta 64, o Moreno abandona com problemas no câmbio da sua Coloni. Fim de prova para o brasileiro, que aguentou firme por quase toda a corrida com aquela carroça na pista em condições horríveis. Na volta 65, a chuva para outra vez. Senna com a vitória nas mãos. Menos de 4 voltas pro final, tinha 18 segundos de vantagem pro Boutsen, era só levar o carro para casa. Só que na volta 67, o motor Honda da McLaren do Senna vai pro espaço.
O carro do Senna passa pela frente dos boxes fazendo um barulho horrível, soltando muita fumaça. O Senna acaba rodando por conta do óleo que banhou as rodas traseiras do carro. Vai pra grama e era fim de prova pro brasileiro. Thierry Boutsen assume a liderança da corrida e fecha as 69 voltas no Grande Prêmio do Canadá de 89, conquistando uma bela vitória. A primeira vitória do Thierry Boutsen na Fórmula 1. Ricardo Patrese fica em segundo, com Andrea de Césares e Adalara na terceira posição. Nelson Piquet em quarto, marcando os primeiros pontos dele e os primeiros pontos da Lotus ali em 1989. E aí nós tivemos o Arnoux em quinto, o Alex Caffi em sexto, companheiro do De Césares na Dallara, e o Christian Danner da Rial em sétimo. Os únicos sobreviventes ao Grande Prêmio do Canadá de 1989. 19 carros abandonaram a prova, 7 chegaram até o final. O Thierry Boutsen era ali o primeiro belga a vencer na Fórmula 1 desde o Jack Hicks, lá em 1972. E era uma bela dobradinha da Williams, que vivia ali um momento de reconstrução na sua história. O Senna, óbvio que estava insatisfeito, mas manteve um tom amigável ali após a corrida. Disse que era a primeira vez desde que tinha começado a correr com o Honda que o motor tinha deixado ele na mão, que tinha traído ele sem aviso. Mais especificamente foram estas as palavras do Senna. Estava funcionando perfeitamente, com as temperaturas consistentes e simplesmente parou. Isso nunca tinha acontecido desde que ele tinha começado a correr com Honda. O fato é que na briga pelo campeonato mundial nada mudava. Prost e Senna seguiam praticamente juntos na tabela, os dois não tinham pontuado ali no Canadá e a treta entre os dois ganharia mais ingredientes na corrida seguinte, com o Prost correndo em casa, no Grande Prêmio da França de 89. Assunto para outro episódio aqui do canal.